Olha, eu venho falando há anos, não é de hoje. Cheguei a conversar com senadores pessoalmente, falei com senadores em live, com deputados diversos, e aqui eu não trago uma opinião. Eu vou abrir esse tema, porque inclusive eu vou depois publicar esta fala separadamente. Não se preocupem, eu mesmo farei isso. Muito bem. Há anos eu venho falando sobre o artigo 48, inciso 11 do Regimento Interno do Senado e também sobre o regime de urgência, descrito no artigo 158. Veja que aqui eu estou citando o texto do artigo de lei. Não é a minha opinião, não é a opinião do João da Cunha. Aqui o tamanho do currículo de quem lê o texto é absolutamente irrelevante. A posição de quem lê o texto é absolutamente irrelevante. Não importa se é um senador da República que disse que não tem como. Não importa se esse senador da República é, sei lá, o Ciro Nogueira. Não importa. Importa o que está escrito. Porque quando, como brasileiros, nós aceitamos que se imponha a opinião de alguém sobre o que está escrito, aí vivemos o império da toga. Então, não podemos fazer aquilo que criticamos. Todos têm direito à sua opinião. Nem todos têm direito aos seus fatos. Hoje eu chamei o Grok para conversar com a gente. Eu decidi passar para o Grok as duas citações, tanto do artigo 48 do Regimento Interno, que eu vou reler, como também o artigo 158, que fala sobre o regime de urgência. E pedi a ele que, se eu estivesse correto, se fizesse sentido, que ele, inclusive, desenhasse o passo a passo. Então, para além de qualquer opinião, com vocês, o regimento, a própria lei. Antes de comentar as falas lamentáveis de Ciro Nogueira. Você está correto, diz o Grok, em apontar que o regimento interno do Senado Federal prevê a possibilidade de recurso ao plenário em caso de decisão do presidente do Senado que arquive ou declare prejudicada uma proposição, com a ressalva de que o plenário decidirá após a audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ. Essa disposição está no artigo 48, inciso 11, como eu tenho propalado já há bastante tempo. Parágrafo único do Regimento Interno do Senado, Resolução 93 de 1970, com alterações, que estabelece, aspas, das decisões do presidente que impliquem o não conhecimento ou indeferimento de requerimento, pedido ou questão de ordem, ou ainda declaração de prejudicialidade de qualquer proposição, caberá recurso para o plenário, ressalvado ao autor do recurso para o plenário, que decidirá após a audiência de Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa regra introduz um mecanismo importante que corrige parte da interpretação inicial da pergunta. E aqui ele faz: impacto do artigo 48, inciso 11, parágrafo único. O parágrafo único, artigo 48, inciso 11, estabelece que se o presidente do Senado arquivar ou declarar prejudicada uma denúncia de impeachment, por exemplo, por considerá-la inadmissível ou contrária ao regimento, o autor da proposição ou qualquer senador, conforme o contexto, pode apresentar um recurso ao plenário. Este recurso, no entanto, não é julgado diretamente pelo plenário. Ele exige que a CCJ seja consultada para emitir um parecer antes da decisão final do plenário. Isso significa que, o que eu já expliquei inúmeras vezes, diferentemente do processo padrão de impeachment, onde a análise inicial é feita por uma comissão especial, ou seja, depois que o presidente do Senado tenha aceitado, e não pela CCJ, o recurso conta com a decisão do presidente do Senado de arquivar a denúncia e envolve obrigatoriamente a CCJ. Diferentemente do processo padrão de impeachment, onde a análise inicial é feita por uma comissão especial e não pela CCJ, o recurso contra a decisão do presidente do Senado de arquivar a denúncia envolve obrigatoriamente a CCJ. A comissão emite um parecer sobre a legalidade ou conformidade regimental da decisão do presidente, decisão do plenário. Após parecer da CCJ, o plenário decide se acolhe ou rejeita o recurso, geralmente por maioria simples, metade mais um dos presentes, desde que respeitado o quórum regimental. Ou seja, a depender do quórum regimental mínimo, talvez nem precise dos 41, mas os 41 já poderiam aprovar. Se o recurso for acolhido, a denúncia pode ser desarquivada e seguir o trâmite normal, a comissão especial. Formação de comissão especial, votação e admissão, etc.
urgência no processo. O regime de urgência, artigo 158 do Regimento Interno, pode ser solicitado tanto para a tramitação do recurso na CCJ, quanto para a votação no plenário. E aqui um adendo a esse ponto do regime de urgência. O regime de urgência também pode ser usado para o pedido de impeachment. Você pode dizer assim, tá, Diogo, mas aí o Alcolumbre não rejeita nem aprova. Senta no pedido. Se ele fizer isso, basta coletar metade das assinaturas mais uma, conforme artigos 158, parágrafo 1º e parágrafo 3º do Regimento Interno do Senado, e pedir regime de urgência. Quando fizer regime de urgência, ele vai ter que decidir se arquiva ou se pauta. Se ele arquivar, como acabei de ler, conforme o artigo 48, inciso 11, cabe recurso do autor para levar a plenário. E aí segue-se o que eu acabei de ler. Mas continuamos. O regime de urgência, então, pode ser solicitado tanto para a tramitação da CCJ quanto para a votação no plenário. Mas isso exige aprovação no plenário de 41 votos. Por isso, 41 votos. E está sujeito às limitações do artigo 158, como o prazo de 48 horas para matéria sem interesse público e o limite de 2 proposições urgentes simultâneas. Não dá para ter 2 proposições urgentes, mais do que 2 proposições urgentes simultâneas, e se não for de interesse público, aí o julgamento é do presidente do Senado, se não for de interesse público, pode levar até 24 horas. São as únicas restrições. Desde que tenha 41 assinaturas. Ai, meu Deus, nós não conseguimos pautar porque o Alcolumbre nunca vai pautar. O regimento interno desmente esta afirmação, como eu acabei de ler. Pode-se exigir uma posição do presidente do Senado pelo regime de urgência com 41 votos e caso ele rejeite e arquive, conforme estabelece o artigo 48, inciso 11, o proponente pode pedir o plenário e segue este trâmite que eu acabei de ler. E aí ele vem para o passo a passo. Primeiro passo, apresentação da denúncia. Qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia contra o ministro do STF por crime de responsabilidade, conforme definido na Lei 1079, a Lei do Impeachment, de 1950, artigos de 39 a 41. A denúncia deve ser assinada com firma reconhecida e incluir documentos comprobatórios ou 5 assinaturas de testemunhas. A denúncia é registrada como petição, uma PET, e encaminhada ao presidente do Senado, que avalia sua admissibilidade, geralmente com o parecer da advocacia do Senado. Aqui, se ele não der uma posição, pode-se pedir o regime de urgência. Seguimos. Aqui tem a citação de qual lei fundamenta, então, o pedido e qual é a regra do regimento interno do Senado que estabelece a avaliação de admissibilidade a partir da presidência do Senado. Passo 2. O presidente do Senado decide se dá seguimento ou arquiva a denúncia com base em sua legalidade e conformidade regimental. Se negada, se o presidente arquivar a denúncia ou declará-la prejudicada, por exemplo, por considerá-la inconstitucional ou regimentalmente inviável, o autor ou o senador pode apresentar um recurso ao plenário conforme artigo 48, inciso 11, parágrafo único. Este recurso exige que a CCJ seja consultada, apenas consulta, para emitir um parecer antes da votação do plenário. Urgência. Um senador pode solicitar urgência para a tramitação do recurso na CCJ, artigo 47 e 158, mas isso requer aprovação do plenário com 41 votos. E está sujeito às limitações do artigo 158, 48 horas de espera para matérias sem interesse público e limite de 2 proposições urgentes. Aí tem a citação de quais são os artigos de lei e do regimento que embasam esta posição, onde estão os textos na íntegra. Passo 3, audiência da CCJ. Se apresentado o recurso contra o arquivamento, a CCJ analisa a decisão do presidente do Senado e emite um parecer, avaliando se a denúncia deve ser desarquivada, por exemplo, se a decisão do presidente foi regimentalmente ou legalmente incorreta. A CCJ tem prazo regimental para emitir o parecer, geralmente 10 dias, salvo se urgência for aprovada, regimento interno, artigo 47, nos parâmetros do artigo 158. Ou seja, 41 votos, lembra? 41 votos podem colocar urgência e aí não demora 10 dias, no máximo 2. Seguimos. Urgência. Um requerimento de urgência pode ser apresentado para que a CCJ paute o recurso na sessão seguinte,
mas isso exige aprovação no plenário de 41 votos ou apoio majoritário na própria CCJ, conforme artigo 47. Aqui a citação dos artigos que estabelecem esses parâmetros. De novo, não sou eu quem estou falando, é o texto do regimento interno do Senado e o texto de lei, que vale mais do que a opinião de qualquer pessoa, seja ela um senador da República ou não. Passo 4. Votação do recurso no plenário. Após o parecer da CCJ, o recurso é votado no plenário, que decide por maioria simples, metade mais um dos presentes, respeitado o quórum. Se acolhe o recurso. Se acolhido, a denúncia é desarquivada e segue trâmite normal. Formação de comissão especial. Se rejeitado, o arquivamento é mantido. Está na mão de todos eles. Não dá para se esconder atrás do alcolumbre. O texto do regimento e o texto de lei não deixam. Urgência. Caso o presidente do Senado não paute o recurso, um senador pode propor urgência com o apoio de 41 senadores. Mas a votação no plenário só ocorre após 48 horas, salvo em caso de interesse público. De novo, regimento interno, artigo 58, parágrafo 1. Não sou eu que estou dizendo, é o regimento. Quando a opinião de alguém vale mais do que a lei, esse é o problema. Citação. Regimento interno do Senado, artigo 48, inciso 11, parágrafo único, e o artigo 158. São eles quem estão falando, não eu, e não é de hoje. Passo 5. Formação de uma comissão especial se a denúncia for desarquivada. Se o recurso for acolhido, ou o presidente inicialmente aceitar a denúncia, quer dizer, ou o presidente aceita ou o plenário faz isso. Ela é lida na sessão seguinte e encaminhada a uma comissão especial de 21 senadores, eleita pelo plenário com representação proporcional dos partidos. A comissão elege presidente e relator e tem 10 dias para emitir um parecer sobre a admissibilidade da denúncia. Urgência. A urgência pode ser solicitada para o trabalho da comissão, mas exige, de novo, aprovação de 41 votos e está sujeita às restrições do artigo 158 e aqui todas as citações, inclusive a da lei do impeachment. Mas eu sigo. Passo 6. Votação de admissibilidade no plenário. O parecer da comissão especial é lido no plenário, publicado no Diário do Senado Federal e distribuído aos senadores. O plenário vota a admissibilidade exigindo maioria simples. Se aprovada, o ministro é notificado e tem 10 dias para apresentar defesa. Urgência. Se o presidente do Senado atrasar a votação, adivinhe só, um requerimento de urgência com 41 assinaturas pode exigir que ela seja pautada em 48 horas, desde que seja aprovado em plenário com 41 assinaturas. E aqui a citação da lei e dos artigos regimentais que estabelecem esse procedimento. Passo 7. Investigação e, segundo o parecer da comissão, descrição. Após a defesa do ministro ou recurso do prazo, a comissão especial conduz investigações e emite um segundo parecer em 10 dias, recomendando se a denúncia é procedente. O plenário vota esse parecer exigindo maioria simples para prosseguir. Se aprovado, o ministro é suspenso por até 180 dias. Por enquanto, maioria simples, metade mais um. E, de novo, mesma coisa. Se ele enrolar, temos, como sempre, o regime de urgência. Basta ter 41 assinaturas. Passo 8. Julgamento no Senado. Aí sim, se o plenário aprovar o segundo parecer, o Senado agenda o julgamento, presidido pelo presidente do STF, que é um mero mestre de cerimônias, ou vice, se o acusado for o presidente. Acusador e acusado apresentam seus casos, testemunhas são ouvidas e ocorre um debate. A votação final exige 2/3 dos senadores. Aí sim, 54 dos 81. Então, quando o senador Ciro Nogueira diz que precisa de 54, ele esquece de todos esses trâmites pelo caminho, de todos os pareceres, debates e aprovações que formalizarão o tema na sociedade, que ampliarão o nível de conforto dos senadores para lidar com o problema. O senador Ciro Nogueira se esquece que o pedido de impeachment de Dilma Rousseff não tinha no início o número adequado de aprovações, de votos para ser aprovado, e que o número de votos cresceu durante o trâmite. Embora o senador esqueça, eu faço questão de lembrar. Então são necessários, no final, depois de todos esses trâmites,
Depois do afastamento por 180 dias, 54 dos 81 para condenar e destituir o ministro. E veja que, neste caso, seriam apenas 13 senadores a mais do que os 41 que nós aparentemente já temos. Com votação adicional sobre inabilitação para cargos públicos de até 5 anos. Urgência, de novo. E se ele não pautar? A urgência pode ser aplicada desde que tenha 41 assinaturas. Mas claro que o julgamento vai seguir a lei do impeachment, lei 1079, que nós já lemos aqui diversas vezes. Aqui estão as citações de lei que afirmam isso, de novo, não sou eu. E aí segue, notificação e consequências. Se condenado, o Senado notifica o STF, o presidente da República, o acusador e o acusado. O ministro é destituído, perde 1/3 do salário, exceto se absolvido, e pode enfrentar processo criminal. Se absolvido, obviamente o processo é encerrado. Mas se condenado, pode sofrer processo criminal. Qual lei estabelece isso? Lei 1079 do impeachment, artigo 49. Resposta à sua pergunta: sim, o procedimento descrito na sua pergunta está parcialmente correto, com ajustes importantes. Todos que eu acabei, os detalhes que eu acabei de ler para vocês. Portanto, não me importa qual ou quais ou quantos senadores da República acham, pensam ou têm a opinião de que o presidente do Senado é capaz de impedir o impeachment de ministro do STF. Porque o que vale é a lei. Vale o que está escrito. Simples assim. Vale o que está escrito e que eu acabei de ler. 47, 48 e 158 do regimento interno, mais a lei 1079 do impeachment. Não é a minha opinião, é a lei.